77/2026, que dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício 2026. Para encaminhar o requerimento, deputado José Guimarães. Falar contrário, o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, a gente está votando a urgência aqui de um projeto que tem um impacto fiscal de bilhões de reais e não tem nenhum líder em plenário tirando eu. Assim, é assustador que a gente vote na Câmara dos Deputados um projeto de bilhões de reais de impacto, trazer a urgência para o plenário, não tem sequer deputado em plenário. Olha, se tiver, vamos lá, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deputados em plenário, para votar uma matéria dessa importância é bizarro, é uma demonstração. Não, ele fez. Não, você falou e eu fiz a leitura. Ele fez. Projeto de lei número 6.483, 2025. Discussão em turno 1 do projeto de lei número 6.483, 2025, que institui a Política Nacional de Milhas Públicas, sistema federativo destinado a receber, administrar e destinar milhas e pontos do programa de fidelidade oriundo de passagem aérea adquirida com recursos públicos e da outras providências. Pendente de parecer. Presidente, questão de ordem. Artigo 155, combinado com 95 caput e 96 caput. Não estou nem com o regimento na mão aqui, mas de cabeça eu já sei urgência e questão de ordem, pelo menos. Que assim, é o básico que se espera, presidente. Eu pedi, e nem precisa ser líder para isso, qualquer deputado tem o direito de exigir votação nominal em requerimento de urgência. Eu pedi antes da votação, você desligou o microfone de à parte, e eu não pude, no microfone registrado na Câmara, pedir nominal no requerimento de urgência. Isso não existe, presidente. Não existe. Você sabe que está errado, o secretário-geral da mesa sabe que está errado, todos os consultores concursados sabem que está errado. Não tem ninguém aqui que vai negar que eu estou certo, Tá certo. Eu duvido, alguém pega o regimento aqui e dá na minha cara para mostrar que eu estou errado. O mínimo que eu espero, presidente, é respeito com o plenário. Se o deputado pede para cumprir o regimento precisa ser cumprido, presidente. Não existe. Cita o artigo do regimento que contraria o que eu estou dizendo. Não existe. Foi desligado o microfone de à parte no momento que eu pedi a votação nominal para a urgência do projeto, que eu tenho o direito de ter a votação nominal da urgência do projeto, presidente. Então, assim, você me desculpa, você sabe que eu não sou de ter esse temperamento em plenário, mas isso é de um desrespeito, assim, gigantesco. Isso não existe, presidente. Isso não existe. Não existe. Isso é uma bizarrice. Isso é uma escrotidão com o parlamentar que está aqui. Já são poucos os parlamentares que se importam com o que votam, que lê o que votam, que a maioria está tudo no Estado, não sabe nem o que está votando. Bando de vagabundo que vota de acordo com o que o líder indica e não sabe o que está votando, que não honra o próprio mandato. Aí os poucos deputados que vêm para o plenário dessa casa, que se dedica, que lê a porcaria da matéria, não tem o direito de ter o regimento cumprido? Isso é o mínimo que eu espero, presidente. O mínimo. E se for para ser nesses termos, eu vou à mesa, bater na mesa. Porque se é no grito que ganha aqui, nós vamos ganhar no grito. Esse atropelo eu não aceito, presidente. Ninguém aqui tem a capacidade de me mostrar que eu estou regimentalmente errado. E eu estou muito curioso para saber a resposta que você vai dar, orientado pelo secretário-geral da mesa, presidente. Eu estou muito curioso para ver se minha questão de ordem vai ser concedida ou se vai ter uma falta de vergonha na cara. E Vossa Excelência está ocupando a presidência. Vossa Excelência pode ser o presidente da Câmara, mas as decisões que são tomadas na noite de hoje, na tarde de hoje, são de responsabilidade de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um deputado com quem eu tenho uma excelente relação. Vossa Excelência é um deputado que eu respeito. Mas o que foi feito aqui em plenário, presidente, não existe. Não tem amparo regimental, é um desrespeito com o plenário, é um desrespeito com quem se dedica, é um desrespeito com quem lê a pauta. São poucos os deputados, é a minoria de deputados que faz trabalho de deputado. Aí quem está fazendo é desrespeitado em plenário? Aí não, presidente. Deputado Hildo. Senhor presidente, deputado Charles Fernandes, Vossa Excelência é um deputado brilhante, que muito bem representa o povo baiano. E eu estou usando aqui a fala, aqui fazendo esse à parte, porque Vossa Excelência não ouviu daí, mas eu estava aqui e eu vi de fato o deputado Kim Kataguiri pedir verificação nominal. Eu quero apenas colaborar. Vossa Excelência jamais iria passar por cima do regimento. Eu conheço Vossa Excelência. Então, estou aqui no sentido só de colaborar.
Eu tenho certeza que a deputada Heloísa Helena também ali o viu. Ele pediu no momento certo, pediu nominal. Eu acho que não tem problema nenhum fazer essa nominal. Vossa Excelência é um homem regimentalista, é um homem correto. Eu lhe conheço, eu sou seu admirador. E tenho certeza que Vossa Excelência, nem o secretário Lucas daí ouviram, mas eu aqui ouvi. Porque não dava mesmo para ouvir. Mas, realmente, ele pediu verificação na hora certa, na hora correta. Eu estou falando aqui apenas para contribuir e ser justo com o momento que nós estamos vivendo aqui na sessão. Pela ordem, presidente. Eu não, deputado Kim, nunca sentei aqui nessa presidência para atropelar nada. E eu, ontem, presidindo aqui, foram vários requerimentos de urgência nesse mesmo risco que estava tocando aqui. Nunca atropelei esse processo aqui em momento algum. A aprovação da urgência. E a aprovação da urgência prejudicaria o requerimento de retirada de pauta. Nós vamos fazer a votação. Mas eu não pedi retirada de pauta, presidente. Eu pedi nominal na urgência. É verdade, presidente. Eu me sinto na obrigação. Eu nem apresentei requerimento de retirada de pauta. Que requerimento de pauta. retirada de pauta é esse que Vossa Excelência está se referindo? Existe uma retirada de pauta. Nós vamos fazer a votação na retirada de pauta. Não, a nominal da urgência. É isso, presidente? Isso é nominal da urgência que ele está pedindo, não é? Mas, o deputado Kim, resultado do requerimento de urgência, eu já proclamei, já. Mas, pois é, eu pedi a nominal antes de Vossa Excelência proclamar. Essa é a minha questão de ordem. Se o pedido do senhor, nós vamos dar a retirada de pauta. A urgência nominal? É. A urgência nominal nós vamos votar? O requerimento de retirada de pauta. Não, aí nós vamos fazer nominal. Aí não é, presidente. Aí você está indefinindo a minha questão de ordem antirregimentalmente. Entendeu? A retirada de pauta nós vamos fazer a nominal. Tá bom, se esses vão ser os termos, presidente, então tudo bem. Nós vamos retirar, em nome do líder sócio, todos os requerimentos de obstrução. Questão de ordem, presidente. Passa-se a discussão. Questão de ordem, de presidente. liderança, deputado Sargento Paú. Questão de ordem, presidente. Pela minoria. Questão de ordem, presidente. Posso fazer a questão de ordem? Posso citar os artigos? Questão de ordem, deputado? Isso. Vamos lá. Qual o artigo, deputado? Artigo 9º, parágrafo 4º, combinado com o artigo 66, parágrafo 1º, e, evidentemente, com o artigo 95, também 96. Posso elaborar, presidente? Pode. Pois bem. Antes da leitura do parecer do deputado Pedro Campos, eu solicitei a Vossa Excelência o uso do tempo de representação do Partido Missão. Vossa Excelência disse que me concederia e não me concedeu. Então, presidente, eu acho assim, difícil, acho complicado, porque Vossa Excelência poderia ter me dito a razão pela qual não concedeu. Vou dizer. Eu imagino qual seja. Olha, tinha outros líderes inscritos previamente. Ou então, Vossa Excelência, no mínimo, poderia ter dado a explicação de que o regimento não estava cumprido ao não me ser dado imediatamente o tempo de representação, porque havia outro líder inscrito. Mas se havia outro líder inscrito, o líder deveria ter manifestado a sua vontade de utilizar esse tempo antes da leitura do parecer do deputado Pedro Campos. Nenhum líder demonstrou essa vontade. Eu demonstrei a vontade de utilizar o tempo antes da leitura do parecer do deputado Pedro Campos. E não me foi concedida a palavra. Então, assim, se há uma lista, o procedimento correto seria, Vossa Excelência, no momento em que eu peço o tempo de liderança, perguntar se o líder que está inscrito antes de mim deseja utilizar o tempo no momento em que eu provoco Vossa Excelência para utilizar o tempo para representar o meu partido. Isso não foi feito. Então, presidente, o que eu vou pedir para Vossa Excelência, eu já entendi que a decisão vai ser de que Vossa Excelência teria supostamente cumprido o regimento porque o deputado Farrur estaria inscrito antes, mas o procedimento correto seria quando eu peço Vossa Excelência dizer: deputado Farrur está inscrito antes. E aí Vossa Excelência questionar o deputado Farrur se ele desejava utilizar o tempo naquele momento ou não. Não foi feito esse tratamento. O que o regimento diz é que, a qualquer tempo, um líder ou um representante pode exigir o uso do seu tempo. Eu exigi o uso do meu tempo no curso da sessão. Vossa Excelência disse que concederia.
não concedeu e passou a palavra para o relator ler o seu parecer, quando eu queria utilizar o tempo de líder antes da leitura do parecer do relator. Se outro deputado, outro líder ou outro vice-líder gostaria de utilizar depois da leitura do parecer, eu tinha o direito de utilizar antes da leitura do parecer. Se outro líder estava inscrito antes de mim para fazer o uso do tempo, e este outro deputado gostaria de utilizar esse tempo, Vossa Excelência deveria esclarecer para mim que há um outro líder inscrito antes de mim e perguntar se esse outro líder inscrito antes de mim desejava utilizar a palavra. É esse meu questionamento, presidente. Consultei o deputado Faú, que estava inscrito na frente de Vossa Excelência, e ele falou que aguardaria, e como ele vai falar agora, e Vossa Excelência está inscrito para falar aqui no tempo de liderança também, a decisão dessa presidência. O tempo de liderança. Presidente! Obrigado, deputado. Tempo de liderança do Missão, deputado Kim Kataguiri. Estamos acompanhando pela rádio, também na TV Câmara, nas mídias sociais da Câmara dos Deputados, agora nessa fase de discursos dos líderes partidários, nas falas de lideranças, depois do deputado Sargento Farrour, agora deputado Kim Kataguiri, que fala pelo Missão. Presidente, eu já não estou mais nem bravo com a situação. Eu só vou, em deferência a Vossa Excelência, em deferência à mesa, já que foram consideradas ofensivas as palavras que eu dirigi à mesa, a Vossa Excelência, em relação ao atropelo regimental que houve e a retirada das notas taquigráficas das expressões que eu utilizei, eu fiz uma seleção aqui de palavras menos duras para me referir à decisão que foi dada, né? É uma decisão digna de uma festa do caqui, é uma decisão digna de um galinheiro sem galo, de um samba do crioulo doido, é uma decisão mambembe, uma decisão tabajara, uma decisão chinfrim, uma decisão nhaca, uma decisão jururu, uma decisão paia, uma decisão malemolente, uma decisão escangalhada, uma decisão mais torta do que cerca velha, uma decisão mais frouxa que caldo de bila, uma decisão desengonçada, uma decisão estropiada, uma decisão desconjuntada, uma decisão troncha, uma decisão mal ajambrada. Dito isso, presidente, eu quero mais uma vez reforçar que eu não só não estou mais bravo com a situação, como não guardo nem guardarei nada contra Vossa Excelência, nem nada contra a mesa. Eu só vou cumprir a missão que eu me dei na noite/tarde de hoje, de utilizar todos os meus tempos regimentais para deixar muito claro que é mais barato cumprir as regras, cumprir o regimento, do que tentar me atropelar. A sessão já teria acabado se o regimento tivesse sido respeitado e eu não tivesse utilizado todos os tempos que eu tive o direito de utilizar. E como em comunicação de liderança eu posso falar sobre o assunto de relevância nacional que eu bem entender, e explicando para o meu eleitor e para o meu apoiador que eu estou utilizando esse tempo justamente porque eu fiz uma argumentação de exigir que uma votação fosse nominal, eu tinha o direito que essa votação fosse nominal, a votação não foi concedida, e aí, a partir daí, eu apresentei requerimentos e me inscrevi em todas as discussões, basicamente para alongar a sessão o máximo possível e mostrar que não vale a pena me atropelar no regimento. E por isso eu vou aproveitar esses últimos 2 minutos para falar um pouco sobre os animes que eu tenho acompanhado. Eu tenho gostado bastante dos últimos capítulos de One Piece, né? O Loki está mostrando a sua Akuma no Mi agora. Frieren também é muito bom de você acompanhar essa segunda temporada, que mostra cada vez mais a reflexão que ela está fazendo sobre a própria vida e sobre a própria jornada. Depois da jornada de vida que ela viveu, agora ela olha para o lado para entender para entender aquilo que ela viveu no passado e olhar para o lado para os seus amigos.
O jogo da extinção que tá tendo agora também, Jujutsu Kaisen, a animação tá muito boa, as lutas estão muito boas, eu recomendo quem queira assistir. Tem agora também o Sentenciado a Ser um Herói, que recentemente também teve conflitos muito bons ali, o uso do dragão e de artilharia para ele reverter sua situação de revés em que ele se encontrava e finalmente ver que ele agora com menos hesitação e cada vez mais integração e aceitando o seu destino de herói, não herói penal, não herói por sentença, mas herói de fato, ele aceita agora o apoio da deusa para fazer justiça. Rooster Fighter também, por mais bizarro que seja, também é um que começou bastante interessante, bastante engraçado. A gente tem também o Experimento de Darwin, né? O Experimento de Darwin também acho que tá no Prime, que também é um excelente anime mostrando um pouco de conflitos, ao mesmo tempo que mostra o conflito do movimento terrorista vegano, também mostra o conflito de você ter um híbrido querendo viver a sua vida tranquilamente, e ao mesmo tempo a tensão da vizinhança em relação àquele estado de tensão e a vinculação indevida daquele híbrido com os movimentos terroristas. Então, só deixar essa recomendação aqui. Obrigado, presidente. Presidente, esse projeto trata basicamente de desrespeito às leis fiscais, né? Por mais virtuoso que seja o gasto, e nem todos eles são, aliás, boa parte dos gastos públicos, grande parte dos gastos públicos não o são, a gente está falando aqui de permitir que se viole o arcabouço fiscal, e olha que é um arcabouço já frouxo, todo deteriorado, que já nasceu com a obrigatoriedade de você gastar a inflação mais 0,6 real, né? E que o governo tem, na realidade, gastado o teto, inflação mais 2,5 real, né? E criando despesa obrigatória com receita extraordinária, né? Ou seja, eu ganho uma receita, por exemplo, por vender uma casa, né? E eu vou ter, sei lá, 400 mil reais por vender essa casa. E aí, eu crio um gasto dizendo, bom, já que em um ano eu tive 400 mil reais de receita, eu vou criar um gasto de 400 mil reais para todos os anos. Só que a receita de 400 mil você só vai ter no ano que você vendeu a casa, em todos os outros você não vai ter. É dessa maneira que o governo tem tratado o arcabouço. Outro ponto, são várias e várias as propostas que o governo tem tirado do cálculo do arcabouço. Então o Haddad vai dar entrevista, aí ele fala, estamos seguindo as nossas regras fiscais. Sim, você está seguindo porque você aprova leis para afrouxar a sua regra fiscal todas as vezes que a gente vai debater um novo projeto nessa Câmara dos Deputados. O discurso, eu já sei qual vai ser o discurso contrário. Você está contra um gasto que é virtuoso para licença paternidade, para a zona de livre comércio, para crédito de PIS, COFINS, PASEP, por aí vai. Por mais virtuoso que o gasto seja, todo país sério, todo país desenvolvido, ele mantém os seus gastos virtuosos dentro das regras fiscais. As regras fiscais existem, aliás, justamente para todos os gastos serem virtuosos. A regra fiscal existe para você não gastar com coisas inúteis, desnecessárias ou que não são prioridade. Dava para fazer todos os gastos que estão previstos aqui pelo relator com a licença paternidade, sem mexer 1 milímetro no arcabouço fiscal. Tem muito gasto que o governo poderia cortar sem mexer 1 milímetro no arcabouço fiscal. O governo poderia cortar de emendas parlamentares, especialmente do orçamento secreto, que ele usa para comprar base parlamentar. O governo poderia cortar das viagens internacionais, que eram bilhões de reais e o maior gasto da história desse país. O governo não precisaria afrouxar, porque afrouxar a lei fiscal significa você dar um benefício aqui no curto prazo, mas amanhã você está gastando com o cartão de crédito do pagador de imposto. Amanhã quem vai pagar a dívida gerada, a inflação gerada com gasto fora das leis fiscais é o pagador de imposto. Então é o populismo de entregar no curto prazo, criando uma dívida de longo prazo com mais juro para o pagador de imposto. Por isso que voto não, presidente. Obrigado. E agora os deputados já estão naquela fase que antecede a votação. O deputado Kim Kataguiri é quem fala no momento. O relator colocou aqui na sua explicação que, em razão do corte dos benefícios tributários no ano passado, haveria espaço fiscal para os benefícios que ele trata aqui, como é o caso da licença paternidade, do crédito de PIS, PASEP, COFINS, e também dos benefícios em relação às zonas de livre comércio. O primeiro ponto é o seguinte: se existe espaço fiscal, não é necessário
que uma lei flexibilize as regras fiscais de nenhuma maneira. Porque se existe espaço fiscal dentro das leis que hoje regem o orçamento, não seria preciso aprovar uma lei, como o relator quer e está fazendo, para afrouxar tanto a legislação do arcabouço fiscal, como a legislação que nós aprovamos há pouquíssimo tempo e a gente já está revogando ou flexibilizando da lei de diretrizes orçamentárias. O outro ponto, o corte de benefícios tributários, diferente do que o relator disse, não é fonte de financiamento nem da licença paternidade, nem das zonas de livre comércio, nem do crédito de PIS, PASEP, COFINS, porque, diz a nossa lei, só pode ser fonte de financiamento de um novo gasto, de uma nova proposta de lei, aquele corte, aquela fonte de receita que especificamente e inequivocamente na sua justificativa diga que financiará determinada política pública. Então, eu só posso apresentar um projeto dizendo que eu estou criando um gasto. Eu não estou dizendo que esse projeto cria gasto, mas eu só estou explicando para não ficar nebuloso o que o relator colocou. Eu só posso apresentar um projeto criando um novo gasto, justificando esse novo gasto como sua fonte de receita sendo um corte de gasto anterior, se quando, no momento da aprovação daquele corte de gasto anterior, estava no próprio projeto, de maneira específica, que aquele corte de gasto serviria como fonte de financiamento do projeto aprovado posteriormente. E não é o caso nem da licença paternidade, isso falando de quando houve a criação de gasto. Aqui a gente está falando de flexibilização de regras, que são duas coisas diferentes. Mas não foi o caso nem da licença paternidade, não foi o caso das áreas de livre comércio, e não foi o caso também do crédito de PIS, PASEP e COFINS. Portanto, presidente, não é verdade que existe um espaço fiscal criado especificamente para as políticas públicas que nós estamos tratando aqui. Se fosse verdade, não seria necessário flexibilizar as leis fiscais, porque se está dentro do espaço fiscal, se tem um espaço criado, se está dentro da lei, a gente não precisa flexibilizar nem a LDO e nem o arcabouço fiscal para encaixar as despesas que estão sendo tratadas aqui. Obrigado, deputado. Para falar contrário. Mas o Partido Novo orienta não. Obrigado, deputado. Como orienta a omissão, deputado Kim? Presidente, vamos lá. Me assusta aqui ver pessoas falando em sanha fiscalista, porque se tem uma coisa que este Congresso e que este governo não tem, é a sanha fiscalista. É justamente o contrário. Só se aumentar os gastos obrigatórios desde que se iniciou o mandato do presidente Lula. Aliás, muitos dos gastos obrigatórios também foram aumentados no governo Bolsonaro, furando o teto várias vezes. Nunca com meu voto, mas sempre com o voto do PT. Né? A base do governo Bolsonaro votava junto com o PT, principalmente na PEC Kamikaze em ano eleitoral. Diziam denunciar, falando, olha que PEC populista, é PEC eleitoreira do Bolsonaro. Aí todo mundo votou a favor. Na hora de furar o teto, na hora de aumentar os gastos, aí todo mundo está junto. Então, presidente, só quero ressaltar isso aqui, porque realmente é bizarro. Tem uma senha, a senha arrecadatória, a senha de aumentar imposto em cima do lombo do trabalhador. Fiscalista, dera a Deus que a gente tivesse essa senha. Missão, vota não. Obrigado. Acompanhado do deputado líder Sóstenes Cavalcante. Obrigado. Como orienta o partido Missão, deputado Kim Kataguiri. Presidente, isso aí realmente é esquisito, né? Porque a gente estava tratando aqui sobre, e o núcleo do projeto, inclusive os discursos em torno do projeto, eram sobre a flexibilização das regras fiscais em relação à licença paternidade. Aí, magicamente, colocam privilégios tributários que envolvem o Amapá, estado de senadores muito poderosos nessa república, que envolvem Roraima, que envolvem Rondônia, coisas que não têm absolutamente nada a ver com licença paternidade, absolutamente nada a ver com benefícios sociais, absolutamente nada a ver com programas sociais do governo. Magicamente aparece isso na votação, sem que seja incluído outras zonas, porque veja, eu sou contra todas, mas se incluíssem todas aquelas que recebem benefícios, pelo menos eu falava, não, é uma diferença de ideologia. Em sendo para zonas específicas, parece que não é o caso. Missão orienta não.
284 votos sim, 86 votos não, 3 abstenções. Aprovado, mantido o texto.